O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O orçamento secreto foi o ponto mais polêmico da votação da LDO. Além disso, o senador Alessandro Vieira, do PSDB, acionou o Supremo Tribunal Federal contra os senadores Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre e também Marcos Duval, por emenda de 50 milhões de reais. A nossa reportagem é do correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Depois de acordo entre o governo e a minoria, o Congresso votou a LDO sem o dispositivo que tornava obrigatória a execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O texto que segue para a sanção presidencial determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem e oferece os parâmetros para a elaboração do orçamento. Parlamentares de vários partidos fizeram críticas às emendas de relator, por avaliar que há falta de transparência e isonomia na distribuição dos recursos entre os congressistas. Houve também denúncias de que elas seriam utilizadas para influenciar as votações do Congresso ou teriam vínculos com esquemas de corrupção. As emendas de relator somam 16 bilhões e 500 milhões de reais no orçamento deste ano, mas podem chegar a 19 bilhões no ano que vem. Após o fim da sessão, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, defendeu que não seria o momento de tornar as emendas de relator impositivas. Considerando que as emendas de relator são um instituto ainda novo na nossa legislação e que é sujeito a muitas críticas, as mais variadas críticas, é preciso que o Congresso Nacional, sobretudo através da Comissão Mista de Orçamento, se debruce a esse tema para que se possa demonstrar com clareza que essas emendas de relator são úteis aos municípios, aos estados, a hospitais filantrópicos, que elas têm critério, que elas têm transparência. No futuro, então, se pensar eventualmente em positividade, mas não agora. Essa era a minha posição como presidente do Congresso. Em relação ao salário mínimo para 2023, foi mantida a previsão original do texto encaminhado pelo Poder Executivo de R$ 1.294. Sem aumento real, o valor foi corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 6,7% projetado para 2022. A LDO estima um déficit primário de quase 66 bilhões de reais para o ano que vem. Também passou a autorização para a recomposição salarial e a reestruturação de carreiras ligadas à segurança pública. Depois de projetar reajuste a esse grupo neste ano, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltou atrás e a recomposição salarial não saiu. E o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, protocolou notícia-crime no Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção contra Pacheco, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e Marcos Duval, do Podemos. O senador citou como fato a afirmação de Duval de que recebeu 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto após apoiar a campanha de Pacheco à presidência do Senado. Alessandro Vieira também protocolou no Conselho de Ética do Senado representação contra os 3 colegas por quebra de decoro parlamentar. À imprensa, Pacheco disse lamentar a postura de Vieira. Eu considero que é fruto de um oportunismo político próprio de período pré-eleitoral. Eu lamento isso de alguém que não é capaz de reconhecer aquilo que eu tenho buscado fazer desde que assumi a presidência do Senado, quando já existiam essas emendas de relator previstas na lei, de poder estabelecer critérios para que houvesse essa transparência na CMO, criamos um mecanismo de cadastramento de usuários, com clareza das indicações parlamentares.